Vamos começar! Antes de iniciarmos os cálculos para o dimensionamento de qualquer estrutura, é extremamente importante enxergarmos corretamente quais são as ações que estarão atuando e quais os efeitos que estarão ocorrendo na estrutura. Esse é um dos passos mais importantes. Afinal, de nada adianta o dimensionamento ser feito com base em esforços que não representam a realidade da estrutura sob a ação das cargas. Por isso, não pule ou faça com pressa essa etapa. Você verá que eu enumerei as ações e os efeitos a serem considerados. Mas isso não significa que o primeiro é mais importante que o último, por exemplo. Foi apenas por uma questão didática. A primeira ação que devemos considerar em qualquer estrutura é o peso próprio. Neste caso, o peso próprio da piscina, fundo e paredes e todos os elementos que acompanharão a estrutura durante toda a sua vida útil, como o revestimento, por exemplo. Eu sei que algumas pessoas ignoram os revestimentos, pois acreditam que seu peso é pequeno comparado à grandeza do peso próprio da piscina. Mas isso é um erro. O revestimento ser leve não é uma regra. Existem infinitos tipos de revestimentos, cada um com suas características e pesos próprios. Portanto, eu aconselho que neste caso você peque pelo excesso. Considere o peso do revestimento nos seus cálculos. No caso de reservatórios fechados, não esqueçam de considerar também o peso próprio da tampa. A segunda ação é o peso do líquido, ou seja, a carga devido à natureza do fluido contido no tanque da piscina ou do reservatório. Por exemplo, o peso específico da água é de 1.000 kgf por metro cúbico. Já a gasolina tem peso específico de 720 kgf por metro cúbico. Portanto, um reservatório de água, em termos de capacidade de carga, atende tranquilamente e com folga os esforços devidos ao armazenamento do mesmo volume em gasolina. O terceiro carregamento a se considerar são os empuxos atuantes. Neste item, entra tanto o empuxo provocado pela altura de líquido armazenado, quanto o empuxo que o próprio solo exerce nas paredes da estrutura. No caso da presença de lençol freático no solo, temos também o empuxo hidrostático nas paredes e o empuxo negativo da água na base do tanque, tentando levantá-lo até atingir o equilíbrio estabelecido pela relação entre o valor deste empuxo e o peso do reservatório, fenômeno conhecido como flutuação. Quando eu for explicar a situação crítica, eu mostrarei uns esquemas de forças que fará você entender de forma clara como o empuxo atua na estrutura. A quarta ação são as sobrecargas que podem atuar em um reservatório decorrentes do seu uso ou mesmo de construções ou instalações sobre o mesmo, ou próximas a ele. Eu vou deixar essa parte para explicar melhor quando apresentar o esquema de cargas logo no próximo slide. A quinta ação é decorrente do efeito da variação de temperatura. Sabe quando falamos de dilatação térmica? Então, o efeito dessa dilatação é a geração de tensões na estrutura. Pois pense comigo, se um corpo rígido tende a aumentar de volume devido ao aumento da temperatura, isto resultará em uma tensão interna no próprio corpo rígido. Nas estruturas é a mesma coisa. E qual a forma das estruturas aliviarem as tensões produzidas pela dilatação térmica? Por meio de aberturas, como trincas e fissuras, o que não é nem um pouco interessante em uma piscina, que tem como principal ponto qualitativo a estanqueidade. O sexto é a retração. O seu efeito, no que diz respeito a inserir novos esforços internos na estrutura, é semelhante ao conceito da dilatação explicado anteriormente. Existe uma alteração do volume. Só que ao invés de dilatar, o elemento tende a se retrair, o que também resulta em tensões adicionais na estrutura. O sétimo e último é a fluência. Você lembra o que é fluência?
Lembra lá das aulas de concreto da faculdade, quando o professor falou sobre ela? Fique tranquilo, eu vou te refrescar a memória. A fluência é o aumento gradual da deformação com o tempo, devido à estrutura estar sob uma tensão constante. Por isso que o responsável pela fluência são os carregamentos permanentes. Trocando em miúdos, é a deformação lenta do concreto.